Olá! Hoje a gente vai mergulhar nas ideias de um texto filosófico bem profundo chamado Quando o Eu Cessa. Sabe, esse texto ele já começa desafiando um hábito que é quase universal. Essa nossa tendência de culpar o que está fora por aquilo que sentimos por dentro. A premissa aqui é bem radical. Ele sugere que existe um ponto de alinhamento interno, onde aquela briga constante com a vida simplesmente acaba. Vamos entender como isso funcionaria. Ok, então, essa jornada começa encarando de frente a nossa percepção sobre onde o verdadeiro poder está. A gente conhece bem essa lista, né? Parece que estamos sempre transferindo a responsabilidade para forças que parecem estar totalmente fora do nosso controle. A gente acredita que elas governam a nossa vida, então a culpa cai no destino, no passado, no sistema, em tudo, menos na gente. E é exatamente isso que o texto chama de erro central. Essa transferência da responsabilidade para fora é o que nos mantém sempre reagindo, sempre à mercê das circunstâncias, em vez de viver de fato. Para resgatar esse poder, o texto apresenta um conceito-chave, que ele chama de a lei, e junto com ela, uma distinção que é crucial. Então, a lei aqui não é tipo um juiz cósmico julgando o que é certo ou errado. Pensa nela mais como um espelho perfeito. Ela não julga, ela só reflete exatamente o nosso estado interior. Simples assim. E aqui está o pulo do gato. Entender a diferença gritante entre culpa e responsabilidade. A culpa paralisa. Ela nos prende ao que já foi, cria um peso enorme. Já a responsabilidade não. Ela esclarece. Ela foca no agora e, ao invés de peso, ela cria um eixo, um centro. Ou seja, abraçar essa responsabilidade não é para ser um fardo. De acordo com o texto, é justamente o contrário. É a chave para a liberdade. E é isso que nos leva a uma mudança de perspectiva bem profunda. Essa mudança toda leva a algo que o texto chama de o retorno. Mas olha, provavelmente não é o que a gente imagina. O texto faz questão de deixar bem claro o que o retorno não é. Não é uma jornada com etapas, não é um processo de ficar mais puro, nem superar o passado. Todas essas ideias são vistas como armadilhas porque mantêm a gente num estado de busca sem fim. Em vez de uma busca lá fora, o retorno é visto como uma mudança interna, imediata, um reposicionamento. Simplesmente voltar para o nosso verdadeiro centro. E a beleza dessa ideia está na simplicidade dela, percebe? Não se trata de chegar a um lugar novo, mas de, finalmente, parar de se afastar de onde já se está. É só parar o movimento de fuga. Tá, mas e aí? Como fica a vida depois desse tal reposicionamento interno? O mundo vira de cabeça para baixo? A ação no mundo continua. A gente continua se movendo, interagindo. O que muda é que o agente psicológico, aquele eu que se agarra na ação para se definir, ele some. O trabalho, as tarefas do dia a dia, tudo isso também continua, claro. Só que o trabalho passa a ser uma função a ser executada e não mais uma identidade que precisa ser defendida a todo custo. E o mais importante talvez, os relacionamentos com as outras pessoas. Eles permanecem. Só que deixam de ser um campo de batalha por posse, medo ou necessidade, e podem se tornar algo muito mais real. Então, o que some não é a vida, são as etiquetas. É o eu psicológico, o ego, que cola a própria identidade nessas ações, nesses trabalhos, nessas relações. A atividade continua, mas a autoidentificação com ela cessa. E essa ideia é brilhante. Ela mostra a chave para agir sem gerar karma. A ação vira uma resposta funcional ao momento, e não a expressão de um ego desesperado por validação ou por um resultado específico. E tudo isso vai se amarrando na mensagem final do texto, que é sobre uma forma completamente nova de ser e estar no mundo. Acho que essa frase resume tudo perfeitamente. As formas externas da vida, elas continuam. O que muda é quem está no comando. Agora é um centro interior, e não mais um eu em constante luta. E o resultado disso não é uma fuga do mundo. Muito pelo contrário. É encontrar uma paz profunda, uma simplicidade no meio do movimento. É um tipo de repouso que não precisa que a vida pare para acontecer. Para fechar, o texto nos deixa com essa provocação. E se a liberdade não for algo a ser encontrado, algo a ser conquistado lá na frente, mas simplesmente um reconhecimento de algo que já está aqui, agora? Fica a reflexão.